Paz do Senhor a todos, boa noite. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Versículo 16: e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos perante a palavra do Senhor, que ela venha, meu Deus, falar os nossos corações, meu Deus. Tua palavra diz que ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, Senhor, que ela penetra a divisão da alma e do espírito, que ela venha penetrar nas nossos corações nessa noite e falar, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. A gente vê aqui nesse contexto aqui falando da história de Esaú e Jacó, né? São filhos de Isaac, filho de Abraão, né? Quem está assistindo aí a novela Gênesis, então vai identificar, né? Então Abraão, né, teve uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele teria uma grande descendência. Ele já era velho, né? De 100 anos quando ele ganhou Isaac, e Sara com 90, né? Uma coisa, um milagre mesmo. Então veio Isaac, veio aquela criança, e agora Isaac ele casa, né, com Rebeca. Rebeca também tinha, era estéril, e ele ora a Deus, e Deus dá a ele gêmeos, né? Então, gêmeos, vem Esaú, só que eles nascem, Esaú nasce primeiro, né? Vermelho, peludo, e em seguida, agarrado ao calcanhar de Esaú, vem Jacó, então o filho mais novo, né? Então Esaú seria o primeiro. Então, nesse contexto, na época bíblica, o primeiro filho, primogênito, ele herdava em dobro o que o pai tinha. Então, se o pai tinha lá, ia dar para cada filho um carro, né, uma Mercedes, para o filho mais velho era 2 carros, né, 2 casas, 3, tudo que fosse para o mais velho era em dobro. E também tinha a bênção espiritual, porque aquele filho mais velho, quando o pai morria, ele respondia pela família. Era ele que passava a ser o chefe daquela família, daquela tribo, né, que ia crescendo. Então ele era muito responsável. Então ele era abençoado financeiramente, e ele era abençoado principalmente espiritualmente. Hoje a gente não tem muito essa cultura, né? Eu conversando uma vez com um japonês, e ele falou que o irmão dele mais velho é que cuidava dos pais dele. E ele falou assim: nós, na nossa cultura, o filho que cuida dos pais até a morte, a casa dos pais lá que ele mora, vai ser dele. A gente não quer nada. Olha que coisa interessante, né? Então a casa que era o filho mais velho, né, que estava cuidando dos pais até morrer. E ele falou: nós, os outros irmãos, não queremos nada, porque foi o nosso irmão lá que cuidou dos nossos pais até a morte, então é dele, né? Mas na nossa cultura é o contrário, né? Quer brigar até para pegar lá tudo que tiver lá, né? Ninguém quer pegar as dívidas, né, que os pais deixam, né? Mas os bens. Então olha o contexto que era nessa época aqui de Esaú, né? E de Jacó. E Esaú, ele despreza essa primogenitura, né? O texto é bem duro aqui, né? Quando ele fala aqui no versículo 16, né? E ninguém seja imoral, né? Tem outra tradução que diz, né? Ou profano. Profano significa o quê? É o que se torna contrário
a respeito das coisas divinas. Ele não valorizou, né, a bênção que viria sobre ele. A bênção que vinha, a bênção que o pai dele, Isaac, ia colocar sobre ele, é a bênção que veio de Abraão. Né? Isso é muito importante, irmãos. Né? A gente não tem ideia do que é isso. Né? A promessa que Deus fez para Abraão, Deus abençoou Isaac e ia passar para o filho primogênito, e daí sucessivamente, né? Ia chegar até os filhos dos filhos dos filhos, até chegar o dia de hoje. E ele profanou, ele não levou em conta a bênção da primogenitura, porque a história deles aqui diz o quê? Que Esaú era caçador, por isso que Isaac gostava mais dele, né? Porque ele trazia umas caças, fazia um churrasco lá para Isaac. E Jacó era do campo, né? Cuidava das ovelhas, era pastor. E ele saiu para caçar uma vez, Esaú, e não conseguiu nada, voltou com muita fome. E Jacó estava fazendo um ensopado de lentilha. Estava fazendo um ensopado ali, um ensopado vermelho, né? Com muito coloral, eu acho que na época. E quando ele chega lá, o páprica doce, né? Alguma coisa muito vermelha lá, o texto diz. E quando ele chegou com fome, né? E Jacó, acho que ele fez algum curso de culinária com a irmã Leonor, aprendeu lá na Coisas da Léo, e olha, o cheiro estava muito grande. Quando ele chegou lá, que sentiu aquele cheiro, falou: olha, me dá um pouco desse guisado de lentilha. E ele falou: eu dou, se você vender para mim a sua primogenitura. E ele falou: de que vale para mim a primogenitura? Eu estou morrendo de fome, eu quero é matar a minha fome. Eu não quero saber de primogenitura. Aí Jacó fala: eu dou para você, mas você tem que jurar que você está vendendo para mim, passando para mim a sua primogenitura. Você tem que jurar que você está trocando as bênçãos de Deus, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, por um prato de lentilha. E ele fala: eu não quero nem saber, eu quero encher meu bucho, como diz lá na nossa terrinha, né? Eu quero encher o bucho, eu quero encher a barriga. E Jacó coloca um prato de lentilha com pão e ele come e vai embora. Só que depois, o que é que acontece? Esaú era peludo, Jacó era liso, e Isaac já estava muito velho. E ele falou: eu tenho que abençoar Esaú, eu tenho que abençoar o meu primogênito, que eu já estou próximo da minha partida. E ele manda Esaú caçar, fazer uma caça, trazer um guisado para ele comer, e ele abençoar Esaú, que ele já estava perto de morrer. E Rebeca, né? Olha a divisão que tinha nesse lá, né? Rebeca gostava mais de Jacó, e ela ouve isso, e ela fala para Jacó: olha, teu pai vai abençoar Esaú, e eu vou fazer um guisado aqui, vou matar 2 bodes aqui, e vou fazer um preparo aqui, você leva para o seu pai, e ele vai te abençoar. Mas como, mãe? Se eu sou liso e Esaú é peludo, meu pai ele está com problema nas vistas, mas ele vai querer apalpar. Aí ela pegou um pelo das cabras e enrolou nos braços de Jacó, né? E quando Jacó chegou ali, ele não enxergava direito, Isaac, e chamou ele para perto, e ele falou: é Esaú? Ele falou: sim, meu pai, sou eu. Aí ele pegou: deixa eu apalpar você. Aí ele falou: o pelo é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Quase que ele dizia, será que saiu daqui aquele ditado, né? Eu sou cego, mas não sou surdo, né? Então ele falou: eu escuto muito bem a voz eu conheço a voz dos meus filhos, né? E ele pegou na pele, então ele falou: então é Esaú. E ele ali abençoou todas as bênçãos que era para Esaú, ela foi transferida para Jacó. E quando Esaú chega da caça, né, e faz o guisado para o pai dele que vai levar, e ele falou: está aqui o guisado. E o pai Isaac falou assim: não, mas eu já te abençoei. Ele falou: não, mas não foi eu estava na caça, como que foi eu? E o pai dele, Isaac, falou: agora não tenho mais como te abençoar. Era uma bênção só,
né? Era uma bênção da primogenitura. E eu já abençoei você, abençoei Jacó. E ele chora amargamente, aí a história segue, depois você vai ler lá em Gênesis, capítulo 25, 26, por ali. E depois ele quer matar até Jacó, e Jacó foge, né? Mas o texto aqui, irmãos, ele já conta a história que aconteceu, né? O versículo 17 diz aí, ó: porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Tem gente que chora, mas não está arrependido. Já viu isso? Eu já caí nisso aí, né? Às vezes eu via as pessoas chorando e achava que ela tinha se arrependido, né? Não tinha se arrependido, era só uma emoção, né? Tem conversão que é emocional e tem conversão que é do espírito mesmo. Mas nem todas as lágrimas quer dizer arrependimento, às vezes quer dizer remorso. Né? As lágrimas de Judas foi remorso, as lágrimas de Pedro foi arrependimento. Né? Por quê? Porque Pedro correu para os pés de Jesus e Judas não, foi resolver o problema dele. Quando você se arrepende verdadeiramente, não é você que vai resolver o problema, você leva para os pés da cruz, você leva para os pés de Jesus. Né? Esse é o choro de arrependimento, mas o choro de remorso é de Esaú. O texto diz aqui que ele chorou, mas ele não se arrependeu, ele quis voltar atrás, mas não tinha mais jeito. Então, não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, né? Por um prato de guisado, né? E a primeira coisa que a gente aprende aqui nessa história é que aquilo que você deseja pode roubar o melhor de Deus para a sua vida, meu querido. Aquilo que você deseja no seu coração, né? Esaú desejava matar a fome dele. No outro texto lá diz que foi uma refeição só. E ninguém seja fornicador, profano como Esaú, que por um manjar, né? Na versão NVI diz assim: por causa de uma refeição só. Você já viu pessoas que falam assim: não, mas foi só uma ficada, eu só traí minha esposa uma vez, eu só traí o meu marido uma vez, foi só um selinho, é só um manjar, foi só aquele prato de lentilha, fez eu perder a primogenitura, fez eu perder as bênçãos de Deus na minha vida, mas só foi um prato. A gente às vezes não é assim, irmãos. Foi só um selinho, mas você é uma mulher casada. Foi só um selinho, mas você é um homem casado. Não troque a primogenitura por um prato de lentilha, que só você vai comer hoje, mas vai dar fome de novo, né? Tem gente assim, irmãos. Né? Tem gente que é igual a Esaú, só pensa no momentâneo. Eu só me preocupo com aqui e agora. Não é assim. Aquilo que você deseja pode roubar o melhor de Deus para a sua vida. Roubou as bênçãos que Deus tinha para a vida de Esaú, foi totalmente transferida para Jacó. Se você estudar a história de Esaú, os edomitas, né? Quem são eles hoje? Talvez nem exista mais os descendentes de Esaú. Os historiadores dizem que hoje talvez ele esteja misturado com o povo de Israel, mas ao longo do tempo eles perseguiram Israel. Mas quem são os descendentes de Jacó? As bênçãos que foi colocada, Isaac abençoou ali sobre Jacó, as bênçãos da primogenitura está até hoje. Aquela naçãozinha lá no Oriente Médio, que foi espalhada 70 depois de Cristo, pelo mundo inteiro, né? No período de Hitler lá foi massacrado mais de 6 milhões de judeus. Tinha judeu que foi para todo lugar do mundo, inclusive para o Brasil, e foi expulso. Os primeiros judeus, a primeira sinagoga da América Latina foi em Recife, e eles foram expulsos lá também. Então perseguido, mas em 1945 começaram a voltar para o Oriente lá, começaram de novo a voltar para Jerusalém, e foram em 1948 concedido como uma nação, né? Uma nação.
e está lá hoje, né? Um país desse tamanho, uma das maiores agriculturas do mundo, mais de 120 judeus, prêmio Nobel da Paz. Quantos judeus por aí, né? Albert Einstein, alguém conhece? Né? Nobel de Física, conhecido no mundo inteiro, e outros. Né? A bênção que Abraão passou para Isaac, que passou para Jacó, chegou até os dias de hoje. Então nós não devemos trocar as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Não troque, porque o desejo do coração dele aqui, ó, roubou o melhor de Deus para a vida dele, e ele não teve mais como voltar atrás. O pai dele falou: eu não tenho mais bênção para te dar. Já passei para Jacó. Não, mas ele roubou. Não, você vendeu, né? Porque a gente pode, estudando a história, elas falam: não, mas Jacó foi, né? Foi malandro. Jacó anseiava pela primogenitura. Jacó valorizava a bênção de Deus. Jacó valorizava as coisas relacionadas a Deus. Mas tem gente que não está nem aí para as coisas de Deus, né? A gente tem falado isso aqui, né? A gente tem pregado todo domingo, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, já há quase 2 anos, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. As pessoas continuam na mesma, né, na mesma pegada aí. Não está nem aí para as coisas, os sinais que Deus está mostrando, que o filho dele está muito próximo de voltar. Né, que o arrebatamento está muito próximo, que ele vai levar a sua igreja, que vai ter 7 anos de grande tribulação, que Jesus está muito próximo, mas a gente não quer saber das coisas de Deus, né? Nós temos trocado as coisas de Deus por um prato de lentilha, irmãos. Aquilo que você deseja pode roubar o melhor de Deus para você, né? Pode roubar, né? Mas foi só uma ficada, né? Ele tem roubado muitas vezes, né? É um ganho desonesto pela honestidade. Não, mas só foi né, eu só dei uma maquiada ali naquela coisa e vendi, né, e ganhei tanto em cima, mas foi desonesto aquele ganho, né? Não foi justo. Muitas vezes é assim, né? Pegar alguma coisa que não é da pessoa, né? Mas uma vez eu dava aula para um grupo de adolescentes e jovens de 14 a 21 anos e tinha um menino lá, um jovem, dizendo assim: mas eu estava no tal lugar, caiu um dinheiro da pessoa, eu pisei em cima. E quando ela saiu, eu peguei. Aí eu falei: isso é roubo, é furto. Aí ele falou: não, achado não é roubado. Eu falei: mas você viu de quem caiu? Você viu de quem caiu, então você furtou. Isso é furto. Se você vê uma carteira ali, a pessoa saiu, né, o dinheiro está ali, você saiu e viu, devolva, é furto. Mas achado não é roubado, negativo. Então, a vida do esperto. Eu falei: você não é esperto, você é malandro. Esperto é a gente que anda honestamente. E ele ficou nervoso lá, um menino. Então é o que? Trocando, né, aquilo que deseja, pode roubar o melhor de Deus. Trocando as coisas que é honesta, né, pela coisa desonesta. Trocando uma noite no motel, né, foi só uma refeição, pelo casamento, pela esposa, né? Mas eu sou machão, eu sou isso, aquilo. É um babaca, né? É um bobão que troca, né, a sua esposa, o seu esposo, por uma noite no motel, trocando por esse prato de lentilha. Você é um bobo, é uma boba que faz isso. A mão do Senhor vai pesar sobre você. Não há nada, né? Mas eu estava lá, ninguém me viu. Deus está vendo, querido. Não há nada que fica encoberto aos olhos do Senhor. Mas a gente gosta de lentilha, eu gosto também, mas não dessa lentilha aqui. Essa lentilha do Esaú, não. Né? Então, cuidado, o que você tem trocado por um prato de lentilha? Não é? Por um prazer momentâneo. Mas é só um momentinho. Vai roubar aquilo que Deus tem para a sua vida, querido. Sai daí. Sai daí, né? Mas não sei o que. Sai daí. Esaú também falou isso, né? Mas o que me vale, né? Depois eu vou lá e peço perdão para Deus. Deus é Pai. Deus perdoa. Deus é amor. Mas é justiça também. A gente só lembra um dos atributos de Deus, que é o amor, mas Ele é justiça. E a Bíblia fala que Ele é fogo consumidor. Ninguém gosta dessa parte da Bíblia, né?
A gente só lembra Deus é amor. Realmente, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. O texto aqui fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então não adianta o profano, como ele diz aqui, não seja profano, nem fornicador como Esaú. Então muita gente está levando Deus brincando com Deus, não está levando Deus a sério. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, né? Porque depois você pode se arrepender, querer voltar atrás e não dá mais. Tem consequências, atitudes erradas, consequências inesperadas, né? Tem um estudo americano que diz que nós tomamos cerca de mais de 300 decisões por dia. Você toma a decisão de vir à igreja hoje, você não tomou a decisão de vir aqui hoje, Heloísa? Ou foi sua avó que falou, vamos? Não, você falou não. Você falou, não, vó, vamos para a igreja, 6 horas, vamos lá. Mas a gente toma decisões, né, de beber água, de comer. Mas tem 10% dessas decisões, se a gente colocar 300 decisões por dia, 10%, 30 decisões, ela vai influenciar diretamente na nossa vida. Né? Tem decisões que vai influenciar diretamente na nossa vida, como essa decisão aqui, que ele trocou a primogenitura pelo prato de lentilha. Influenciou a vida dele e influenciou toda a descendência dele. E a persistência e o desejo de querer as bênçãos de Deus na vida dele, Jacó, influenciou a vida dele. Ele foi abençoado, irmão Jacó. Jacó, por onde ele andou, ele não fugiu do irmão. Quando ele chegou lá na casa do tio, o tio pegava assim, Jacó, eu vou te dar todas as cabras, né? As ovelhas que são malhadas. Aí as malhadas começavam a procriar, e as outras do tio não procriavam, e ele cuidando das duas. Aí o tio vinha e falava, não, vou te dar só as lisas, as malhadas são minhas. As malhadas paravam de procriar e só as lisas começavam a dar filhotes. Então por onde Jacó ia, a bênção do Senhor vinha sobre ele. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. Da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos. E as bênçãos sobre Jacó veio até os filhos dele, né? Que até hoje ninguém consegue tocar naquela naçãozinha desse tamanho, né? Quem vai contra Israel? Né? Fala da guerra de 6 dias, dizem que os historiadores dizem que quando pulavam os paraquedas dos soldados de Israel, os inimigos viam anjos. Eles lutaram contra mais de 10 nações, sozinho, vindo de tudo quanto é lugar, não tinha nenhum guerrilheiro. Eles vinham da Alemanha, da Polônia, de tudo quanto é lugar, Estados Unidos, onde tinha judeus, eles estavam voltando para Israel, lutando contra todos os países árabes ali, e eles ganharam a guerra em 6 dias, né? Por quê? Tinha uma promessa sobre a vida deles, a promessa da primogenitura que foi dado lá a Abraão, que foi passando, né? O que é que Deus falou para Abraão? Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Será como a tua descendência, será como a areia da praia, será como as estrelas do céu, quando a bênção de Deus está sobre nós, irmãos, amém? Mas aquilo que você deseja pode roubar o melhor de Deus para a sua vida, né? Esaú não considerou importante as coisas pequenas, e muitas vezes nós também não consideramos as coisas pequenas importantes, né? Às vezes a pessoa não gosta mais de pegar na mão da esposa quando sai, né? Quando está novo, casado, né? Agarradinho lá no ônibus, aí quando casa, uma vez eu falei isso para uma pessoa, ele deu risada. Quando casa, aí vai um do lado da rua, né? A mulher do lado da rua, o marido do outro. Parece 2 estranhos. Não pode. Tem que voltar às coisas pequenas. Deus valoriza as coisas pequenas, né? Então Esaú não considerou importante. De que me vale a primogenitura? Vai me abençoar? É a sua fé, né? Jacó creu na bênção. Ele achava que Jacó ia colocar as mãos sobre ele e não ia acontecer nada. Vai só me abençoar. Não tem gente assim? Eu vou me batizar e pronto. Mas tem gente que batiza e fala, não, agora sou uma nova criatura, né? Tem gente que entrega a vida para Jesus e fala, eu sou de Deus, eu sou de Cristo, né? Eu não vou brincar, né? Vou brincar de crente, né? Eu vou levar a sério, né? Essa primogenitura na minha vida, né? A bênção de Deus na minha vida.
Então tem gente que não valoriza dizer eu te amo à esposa ou ao esposo, né? Eu te amo ao filho ou à filha, né? E os filhos dizer ao pai, né? Eu te amo, à mãe, eu te amo. São coisas pequenas, mas são valorizadas. Como Esaú não valorizou a coisa pequena. E às vezes a gente não valoriza isso, né? Trocando, né, a brincadeira com os filhos por causa do celular, por causa do futebol. Não tem pais assim? Ah, não, né? Depois a gente briga, filho. Não. É pequenininho, mas isso é bom para eles. Sair com a família de vez em quando, né? Agora na pandemia está difícil, né? Mas é bom sempre sair, né? Sair junto, trocando, né? A ida à igreja para assistir Faustão, irmão. Faustão. Pastor Ivo não é melhor do que Faustão? Não, né? Mais magro, né? Mas tem gente que fica em casa, né? Eu já fui uma vez a gente saiu do culto e fomos visitar um irmão, e na hora que a gente chegou lá, ele estava assistindo Faustão. E ele ficou tão, assim, preocupado. Eu falei, não, irmão, pode deixar ligada a televisão aí. Né? Mas é complicado, né? A gente deixar de estar na presença de Deus, na casa de Deus. Ah, mas pastor, eu sou a igreja. Mas em casa você está ouvindo a palavra? Em casa você está lendo a Bíblia? Não, a gente só é um domingo, irmãos. Eu também pensava assim quando eu não era cristão. Eu via uns crentes passando na minha rua lá, eu dizia, rapaz, esses caras não saem da igreja. Ele só ia na quarta-feira e no domingo, eu dizia, o cara não sai da igreja. Mas eu não saía do bar. Não saía do barzinho, todo dia bebia, todo dia estava lá, e aí? Mas eu apontava para os crentes, né? O crente só ia no dia de quarta, dia de domingo. Mas ele estava buscando o quê? O melhor de Deus. E eu, né? Se o Senhor não entra na minha vida... Se o Senhor não me acha, né? Ai, meu Deus, estava perdido, né? Eu trocava aí da igreja, né? Trocava por outras coisas. Tem gente que troca aí da igreja para estar no shopping, né? Tem a semana inteira, mas só quer ir no domingo. E outras coisas mais, né? Como um irmão que saiu do culto e foi tomar umas cajubrina e acertou um carro lá que... Até hoje ele tem a testa amassada. Ele fala isso. Saí da igreja dia de ceia, irmão. Fui sair lá, tomei uma pancada que até hoje a marca está na minha testa. Quase morre, né? E você, qual o prato de lentilha você tem trocado pelas coisas de Deus, querido? Né? As pessoas podem trocar, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem sobre aquele rapaz que está foragido lá em Goiás, né? Estavam dizendo que não sei se a mãe dele ou a esposa dele falou que ele já foi da igreja, né? Já teve pregando a palavra, né? O Lázaro lá, mas trocou, né? Trocou as coisas de Deus por um prato de lentilha, olha aí, né? E o diabo, ele não brinca. Deus é misericordioso, amém? Se a pessoa mesmo trocando as coisas de Deus, a primogenitura, né, as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, se ele se arrepender, o Senhor recebe ele de volta. Mas o diabo destrói, querido. O diabo destrói. A pessoa que já esteve na presença de Deus, né, hoje está aí, né, totalmente usado na mão do capeta, né? Só que teve uma pessoa aqui chamada Raabe, né? Aqui no capítulo 11, 31 fala assim, ó, pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então era uma prostituta, mas ela escolheu o melhor de Deus, escolheu obedecer a Deus. E ela foi abençoada e ela faz parte da geração de Jesus. Não é? Quando você pega a geração de Jesus, está Raabe lá. Olha que bênção, como Deus é estrategista em transformar maldição em bênção. Se nós nos aproximarmos dele, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, né? Quando pecamos, né, a nossa comunhão com Deus, ela é interrompida, querido. Às vezes o diabo vai dizer na sua mente, você pecou, então já era a sua salvação. Não, se você realmente se converteu, se você entregou sua vida para Jesus, quando você peca, a sua comunhão com Deus é quebrada, né? A sua comunhão com Deus é quebrada, né? Mas se você se arrepender, se aproximar novamente de Deus, Ele vai te acolher de volta, né? Ele vai te acolher de volta, mas tem que ter arrependimento. A pessoa tem que se arrepender dos seus pecados. Mas se continuar com o nariz em pé, né? Provérbios 29 diz isso, né? Muitos por endurecer a sua cerviz será quebrado de repente sem que haja cura.
Tem pessoas que não, serviço é isso, né? Nariz em pé, tô nem aí. A pessoa está falando, os pais estão falando, a mulher está falando, o marido está falando, mas está nem aí. A comunhão com Deus está quebrada, será quebrado de repente sem que haja cura, como foi o caso de Esaú, né? Que ele, porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então muitas pessoas têm sido arrebentadas aí. Volte para o Senhor, troque o inferno pelo céu, né? Troque a eternidade com o diabo pela eternidade com Deus. Troque 7 anos de grande tribulação pelo arrebatamento. Basta você abrir seu coração para o Senhor e não fazer como Esaú, né? Fazer como Jacó. Eu quero essa primogenitura na minha vida. Eu quero essa primogenitura na vida da minha família. Raabe, essa atitude dela de trocar os deuses lá de onde ela era, de trocar aquele país pelo Deus verdadeiro, abençoou a vida dela e a família dela. Então troque a maldição pela bênção, né? Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha, né? Por prazeres momentâneos, eles vão passar, querido. Estadia aqui na terra, né? Quem vive muito aí está vivendo 80, 90 anos, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor, né? Então voltemos para o Senhor de todo o nosso coração. Os dias são maus, né? Busque a Deus, volte para a presença de Deus, né? Como nós cantamos aqui, né? Eu escolho Deus, escolha Deus, querido. Escolha as coisas de Deus, se aproxime de Deus. A Bíblia fala que Ele se aproximará de você, né? Busque ao Senhor de todo o seu coração, né? Venha para a presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias maus, né? O texto aqui em cima ele fala aqui, ó, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Foge do pecado, né? Falei para uma pessoa essa semana, desesperado, eu falei, olha, você não deve nada para Satanás. Não deve nada. Nós não devemos nada para Satanás. Quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus. Então nós devemos para Deus. Então pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Ele está te acusando aí, mas você não deve nada para Ele, né? A nossa dívida é com o Senhor. E quem pagou foi Jesus Cristo. Então você se arrependeu, então você já está perdoado em nome de Jesus. Manda esse capeta sair daí em nome de Jesus, né? Que ele já é um derrotado. É um derrotado. Ele perdeu até na morte de Jesus. Quando Jesus morreu, ele foi derrotado. A Bíblia diz que Jesus foi até o inferno, né? E pregou lá, tomou a chave da morte da mão dele. Então, esmagou a cabeça da serpente. E quando ele saiu de lá, do Hades, ele sai e leva muitas pessoas a ressuscitar. Hoje, quando um crente morre, um crente em Cristo não vai mais para o Hades, vai direto para a presença do Pai, amém? Igual aquele ladrão da cruz, Senhor, quando tiveres no teu reino, lembra-te de mim. O do outro lado falava assim, se tu és Deus, desce daí, se tu és o Messias, desce daí. O outro não, falou, nós estamos no jugo dele, ele não fez nada, nós fizemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Viu um rei ali. E Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se arrependa dos seus pecados, querido. Entregue a sua vida para Jesus. Não troque as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Ah, pastor, mas foi só um golinho. Ah, pastor, foi só um baseado. Ah, foi só uma cheiradinha. Vai te levar para o inferno. Jesus quer levar você para o céu. Basta você se arrepender. Ah, mas é só uma oraçãozinha de arrependimento. O ladrão da cruz ia para o inferno ali. Mas quando ele reconheceu que ele era que era pecador, e quando ele falou, reconheceu Jesus todo ensanguentado, reconheceu ele como um rei, e Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não trocou as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Não troque. Quando vêm essas oportunidades, o diabo ele é atraído. Eu gosto muito dessa ilustração, que o diabo ele é como uma mosca. A mosca é atraída pelo quê? Pela sujeira. Se não tiver sujeira, não tem mosca. Se não tiver pecado, o diabo não vem na nossa vida. Por que ele vem muitas vezes? Ai, pastor, não consigo me livrar. Tem sujeira. A mosca está aí.
Ai, pastor, mas eu não consigo. Então busca ajuda, querido. Alguém para limpar, né? Assim, a gente quando limpa lá, ela não vai embora. O diabo é atraído por sujeira. Ele é igual a mosca. Aí você, só um inseticida para limpar ele lá, ou a limpeza. Só o sangue de Jesus para limpar e purificar de todo pecado. Amém?